Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu, tudo lindo e maravilhoso com vocês. Espero que sim, espero que tenham uma ótima semana. Vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a gente tem aí o Copom, o Focus já lançou aí o novo consenso de mercado para Selic e IPCA, e vale a gente fazer uma reflexão sobre ele, porque a gente tem Copom nessa semana para aumento de juros. O consenso do aumento de juros deve estar em torno de 0,5%. E pode vir, talvez, até 0,25% para tentar segurar alguma coisa aí, para não deixar a coisa correr muito. Porém, a pressão do mercado é para aumento de juros. E isso tem consequências de uma forma geral. Então, eu fiz um vídeo, já falando no canal, eu fiz um vídeo mais sobre economia, né, a visão econômica de taxa de inflação, Selic, taxa de investimento, dívida governamental, né, dívida pública e todas as consequências que isso gera. Eu não vou fazer diferente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui por um motivo muito simples. Eu vou fazer, inclusive, uma linguagem bem acessível, porque a gente pode ter consequências já a curto e médio prazo com essa tomada de decisão do governo agora, do Banco Central. E então, vou ser bem rápido, bem direto aqui nos pontos. Deixa eu pegar aqui, vamos já começar aqui com, com o Focus. Então, o que está acontecendo? A gente tem aí a Selic, que semana passada era 4%, já foi para 4,5%, só que a Selic hoje instalada é 2%. Então, nós temos uma distância, um pulo enorme para essa nova Selic no final do ano. Isso é consenso, que é o que o mercado está esperando que o governo chegue no final do ano com 4,5%, ou seja, um aumento de mais de 100% na taxa de juros. Porém, 2%, a gente está aí com uma taxa de IPCA, que é a inflação, de 4,60%, que, gente, já é um absurdo para quem tem uma taxa de 2% e uma inflação de 4,6%, é uma diferença muito gritante. Então, essa é a pressão que eu já venho há muito tempo no canal comentando, que uma hora o governo vai ter que tomar uma atitude, e praticamente já chegamos aí no consenso que o governo precisa fazer alguma coisa. Só que ele tem alguns meios de fazê-lo, né? Talvez não aumentando tanto a Selic. Eu vou comentar isso já já. Só que tudo isso traz consequências para a gente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, IPCA 4,60 e Selic 4,50, que é aí o consenso. Antes da gente falar mais alguma coisa sobre isso, deixa eu falar uma coisa. O acumulado de 12 meses, deixa eu mudar a cor aqui. O acumulado de 12 meses da inflação, hoje, é 5,20%. Ou seja, a gente já está com um acumulado de 12 meses de 5,2% contra uma Selic de 2%. Então, olha isso, né? O real hoje é 2%. Então, a nossa taxa de juros real é negativa. Essa taxa de juros real aqui, ela é de menos 3,2%. Né? Que foi uma coisa que o mundo inteiro está fazendo para tentar segurar aí, tentar estimular o mercado. Porém, isso estimular o mercado entre aspas, né? Porque você também perde valor da sua moeda, né? Enquanto você hoje tem R$ 1.000, daqui basicamente no final do ano você já não tem mais R$ 1.000, você tem R$ 997, justamente porque ele está perdendo valor, né? Seu poder de compra vai sendo corroído aí. Então, isso é cruel, né? Isso é cruel. Então, esse é um primeiro ponto. Então, enquanto você segura a taxa aqui a 2%, né? A gente tem aqui alguns benefícios, e é isso que eu quero comentar com vocês. A taxa, então vamos só olhar aqui, ó. A taxa para 2021, Selic 4,50, e a taxa já 2022, 5,50.
e 2023, 6%. Tá? Então, o que significa? A gente deve ter a curva de juros subindo para tentar minimizar esse impacto aí de valores, teoricamente. Esse é o consenso do mercado. Se vai acontecer isso, a gente não sabe, tá? Então, vamos agora para a prática, né? Vamos olhar na prática o que está acontecendo. Lembra aqui, ó, 5,5% para 2022 e 6% para 2023. Então, deixa eu baixar aqui, ó. Vamos no gráfico DI 22. Deixa eu tirar minha carinha daqui. DI 22, 4,20. Então, nós estamos com o mercado precificando uma taxa para 2022 ainda em 4,20. E 2023, que era 6% lá, deve estar um pouco menor aqui também. E está praticamente em linha. Então, 2023 está em linha. 2022 ainda não está em linha, tá? Com o consenso do mercado. Então, gente, quais são as consequências aqui que a gente tem que ficar de olho? Rapidinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre economia, né? Efeitos de economia. Então, a gente tem uma Selic que pode sair de 2, provavelmente agora essa semana, para 2,5, que é o consenso, ou um pouco menos, né? E a gente tem aqui um IPCA de basicamente 4,6%, que é o que está posto, né? A gente sabe que o acumulado já é 5,2%. Então, o que pode acontecer aqui? O governo aumentando isso daqui, a gente vê o seguinte: porque se ele aumentar muito, a coisa complica um pouco. Olha só. Quanto maior a taxa de juros, né, eu já tenho uma pressão de inflação. Está a maior do que 4%. Eu tenho aqui a taxa de juros, que é a Selic, né, de juros, que é a Selic, e ela pode aumentar para compensar essa inflação, né, cobrir essa inflação. Qual a consequência disso? Quando a taxa de juros, né, ela é menor, quando a taxa de juros ela é menor, a gente tem mais, ou então a gente tem crédito mais barato. Essa é a premissa. A gente tem crédito mais barato. Quando a gente tem uma taxa de juros maior, a gente tem crédito caro, ou seja, ele aumenta o valor, né? O crédito fica mais caro, ok? E aí que o bicho pega, porque assim, vamos imaginar o seguinte, né? Hoje o governo quer manter, né, manter esse nível, né, de operação no Brasil, ok? Então a gente vai ter taxa de juros baixa, uma inflação em torno de 4%, 4,6%, ou seja, aí um juros real do Brasil negativo em 2,6%, mas pelo menos a gente tem crédito. Isso aqui, o que acontece com isso? Isso aqui é estímulo para ninguém aplicar, né? Aplicar menos e investir mais. Então, é um estímulo de investimento. É isso que ele quer. Ele está tentando fazer o mercado rodar. Quando a taxa de juros começa a ficar mais cara, o crédito também fica mais caro, né? E aqui, por contrapartida, o que acontece? A gente tem uma coisa simples, que é redução dos investimentos. E qual a consequência disso, né? Quando ele começa a fazer, ele deixa de colocar dinheiro em investimento, aplicando em compra de novas máquinas e tudo mais, o que acontece? A gente começa a ter um mercado
mais travado, ou seja, você não tem aí crescimento, né? Então, isso aqui, ele tem consequências no crescimento direto, crescimento do PIB, do nosso produto interno bruto, ok? Ou seja, a riqueza do país começa a ficar. Por quê? Quando ele reduz os investimentos aqui em máquinas e tudo mais, o que ele está aplicando? Ele está aplicando mercado de renda fixa, que vai estar pagando mais, né, do que simplesmente ele aplicar em algum negócio. Porque ter negócio no Brasil hoje é caro, você tem muito imposto, você tem muita coisa que acaba onerando a sua folha. Então, se você tem possibilidade de ter uma renda fixa sendo paga, né, pelo mercado, sem você precisar fazer muito esforço, o cara vai deixar de investir na fábrica e investir em renda fixa, né, em aplicações financeiras, né? Então ele vem aqui para aplicações financeiras, ok? Então o que o mercado quer? O que o Guedes? Qual que é a premissa do Guedes? A premissa do Guedes é manter de tudo quanto é forma, manter um equilíbrio da Selic mais baixo possível. O mercado já sabe que isso não está sendo muito efetivo porque a inflação está subindo muito rápido e a gente pode perder o controle. Então, o que acontece? Ele tem duas formas de fazer esse controle, né? Então, ele tem duas formas de poder tentar minimizar esse problema teórico, né? E qual seria? Então, ele teria aqui como minimizar isso aqui de duas formas. Uma, aumentando os juros, e a outra, controlando o dólar. São duas formas que ele pode utilizar. Então, ele pode controlar o dólar para o dólar não descambar, né? Porque a inflação vai estar muito ligada ao dólar, né? Quanto menor o dólar, menor a provável inflação. Por quê? Porque muita coisa é dolarizada, muita coisa a gente compra aqui, produto acabado, né? Manufaturado em dólar, né? Ou então a gente fabrica muita coisa com insumos em dólar e tudo isso acaba ajudando aí na inflação. Quanto maior o dólar, quem produz aqui prefere exportar e tudo que a gente importar vai custar mais caro. Então, isso ajuda na inflação. Simplesmente uma linguajar bem básico para a gente entender. Bom, se isso acontecer, qual seriam as consequências, então? O mercado vai para uma renda fixa, vai para aplicação financeira, e como é que fica o mercado como um todo, né? Aqui que vale para a gente dar uma olhada nas consequências para a gente. Então, primeira coisa, fuga da bolsa. O cara ele vai ter menos risco se ele aplicar na renda fixa. Bom, então, renda fixa e tesouro estarão favorecidos. Aí vem aquela pergunta, né? Pô, você falou da bolsa, então provavelmente uma certa fuga da bolsa pode acontecer. Pode. E aí o pessoal vai comprar tesouro, né? Com inflação de 4, alguma coisa, mais alguns juros em cima disso. O cara quer juro real, ganho de juro real. Beleza, perfeito. E não está errado, tem que fazer isso mesmo, né? Renda fixa com CDI a 100 e não sei quanto, né? Para poder compensar a inflação e assim por diante. Bom, e o que mais? Aí vem aquela pergunta, pô, Théo, e os FIs? Né? Os FIs, né, aqueles que forem, que já tem contratos, né, que a gente chama de tijolo, por exemplo, um FI de escritório, um FI de centro logístico, tudo mais, esse já tem contratos fixos, ele já está pagando 0,5, 0,6, 0,06 por mês, né, 0,5, 0,6 por mês. Quem vai estar favorecido? Os FIs favorecidos serão aqueles atrelados
aos papéis. Ou seja, investimento de investimento, né? Papel de papel, né? Então, todos os FIs que estiverem atrelados aqui, por exemplo, a CRI, ao próprio IFIX e etc. Então, todos aqueles que tiverem parcelas dentro do seu componente que esteja ligado a alguma coisa à inflação, algum investimento financeiro e não predial. Então, provavelmente a gente tem aí a reunião do Copom e o Bacen. Essa semana a gente vai ter uma sinalização. Essa sinalização, provavelmente a gente esteja aqui dentro de 2,5%, sair de 2 para 2,5%. Se for para 2,25%, a Bolsa deve dar uma corridinha, né, uma melhorada, né, porque aí está abaixo de uma subida maior. Né? Eu não estou falando o que é bom, o que é ruim para todo mundo, eu só estou falando aqui as consequências, né, por isso que eu estou fazendo um vídeo bem simples. Então, a Selic, essa semana, vai ter aí a sua decisão. Deve também já demonstrar para o futuro como é que vai querer trabalhar, se ele vai aumentar até chegar num IPCA próximo do IPCA, se ele vai aumentar, chegar no final do ano, porque o consenso, né, o consenso é 4,5%, hoje é esse consenso por causa da inflação. Então, a gente tem que ver se ele vai sinalizar isso, e se ele sinalizar isso, uma das primeiras consequências que a gente deve ter, né, é isso. Tá? Se ele não sinalizar isso, a gente fica na mesmice que a gente tem hoje no mercado, assim, meio atrapalhado do jeito que ele está, ok? Então, e assim, a gente corre um risco muito grande se ele também não tomar nenhuma atitude, a gente corre um risco muito grande, que é o seguinte: o acumulado da inflação, o acumulado de 12 meses é 5,2%, ou seja, cara, está muito alto, está muito alto. Então, isso está pegando bastante, né? E isso está virando pressão. Então, a gente pode ir rápido para essa condição aqui. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Então, a pergunta é, na prática agora, né? Vamos para a prática. Qual é a questão hoje? Vamos lá. O que interfere para a gente? Então, na prática, eu tenho que responder uma pergunta. Como vou proteger meu capital? Isso para quem já tem, investimento. Então, para esse aqui, deixa eu essa cor aqui mesmo. Então, isso para quem já tem investimento. Então, para quem já tem investimento. Para quem não tem investimento, é onde investir olhando para frente. Ou seja, a questão aqui é o seguinte: então, onde eu vou ter que investir para não ser pego de surpresa lá na frente? E agora seria um momento para tomar o máximo de cuidado, porque a gente vai ter cuidado com patrimônio. Cuidado com o patrimônio. E por que isso pode acontecer? Por duas razões, né? Nós vamos ter volatilidade, então muita gente vai achar que está ganhando muito dinheiro em alguma coisa e ele pode estar colocando muito risco financeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, nesse caso, é o risco. A gente tem que olhar o risco. Escrevi errado, tudo bem.
A gente tem que olhar o risco. É isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o risco. Tá? Porque cuidado com promessas milagrosas. Não existe milagre no mercado, gente. Cuidado com as promessas milagrosas. Então é isso. É um vídeo simples, uma linguagem bem acessível para falar o seguinte. Você tem que responder algumas perguntas. A primeira pergunta que você vai ter que responder é: como eu vou proteger meu capital? Porque o mercado está mudando, vai mudar. O mercado deve mudar. Para quem não tem investimento, quer investir, ou quem tem investimento e quer investir mais, é onde tem que investir. E aí, o mais importante é o cuidado. É o cuidado que a gente vai ter que ter com o nosso capital. O cuidado com promessas milagrosas, cuidado com gente oferecendo coisas que não são compatíveis com o que está acontecendo no mercado, tá bom? Então, um vídeo bem simples, de certa forma, com uma linguagem bem acessível para todo mundo, só para vocês terem um racional de economia, como tudo está ligado, né? Como tudo um tem influência no outro e como isso pode influenciar o seu capital, beleza? Se tiverem dúvida, escrevam aí embaixo nos comentários. Me falem, como é que vocês estão fazendo para proteger o seu capital? Vocês estão protegendo o seu capital? Vocês estão olhando aí como vão fazer? Então, vocês escrevam aí para mim, para eu saber. E outra, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer, né, que a gente poderia buscar alternativas para investimento? Quero saber de você também como fazer isso, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa a gente volta a se falar. Um grande abraço. Fiquem de olho nessa bolsa porque ela é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Grande abraço. Valeu.